Dai graças com o coração, dai graças ao nosso Santo Deus. Dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 14 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês mandaram ajuda, não apenas uma, mas duas, quando tive necessidade. Em Filipenses 4, de 10 a 13, temos uma das mais belas expressões de confiança e contentamento que se acha em toda a Escritura. Ao agradecer aos filipenses por um donativo, Paulo revelou espontaneamente como sua vida de confiança em Cristo lhe proporcionava enorme força de caráter e determinação em sua fé. Mas a mensagem imediata desse trecho é a alegria pelo donativo, uma alegria incentivada não simplesmente pela satisfação de suas necessidades físicas, porque ele já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, mas pelo significado espiritual desse gesto de generosidade e cuidado fraternal. Não é sobre dinheiro, é sobre verdadeira comunhão e fraternidade entre irmãos. O dinheiro é apenas o aspecto físico que se usa para um bem espiritual. Em Filipenses 4, 14 a 20, hoje nós vamos falar até o verso 16, mas desde o verso 10, ele continua falando do mesmo tema, que é da alegria pela contribuição, explicando as razões de sua felicidade nesse momento. Felicidade é um efeito colateral do que estamos fazendo e vivenciando no presente. Paulo estava preso, mas tinha alegria, pois aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Vivendo assim, a cada instante, viu sua alegria se expandir ainda mais com a atitude dos irmãos. Por que esta alegria se expandiu em seu coração? Porque, ele diz, fizeram bem se associando com Paulo como no passado. Eles fizeram bem, Paulo disse, todavia ou apesar disso, porque apesar de contentar-se com o pouco, ele queria afirmar com toda certeza que o donativo generoso dos filipenses fora muito bom, que eles haviam agido com bondade e amor, conectado com ele na obra de Deus. Paulo sempre ensinou os cristãos a fazer o bem e não desfalecer. Ele ensinou sobre isso na carta aos Gálatas, capítulo 6, versos de 6 a 10. Fazer o bem, kalos, é uma atitude honrosa, quando não se deixa espaço para a reclamação. É uma atitude nobre, vivenciada pelos verdadeiros discípulos de Jesus, que não reclamam, porque são gratos pelo bem que receberam de Deus. Eles associaram-se a Paulo na sua
tribulação, Paulo diz, porque ele estava preso, ele estava passando dificuldades. Associar-se quer dizer tornar-se participante junto com alguém. É ter comunhão íntima e profunda, não importa a circunstância. A palavra synkoinoneo tem essa conotação linda de associação, comunhão real e verdadeira que não depende de circunstâncias. Em 1:7, Paulo reconheceu que os filipenses eram participantes da graça de Deus com ele. Mas agora, além de tudo, eles eram seus sócios na tribulação, porque eles se associaram com ele no meio da sua luta. Era um ato de coragem, porque se Paulo fosse condenado mais tarde, a perseguição romana poderia atingir também os filipenses, ou seja, aqueles que se haviam associado com o prisioneiro. Então, é digno de nota, pois essa associação expandiu a alegria do irmão Paulo, porque revelava que aqueles irmãos compreenderam o que é ter fé em Jesus. Eles renovaram a relação generosa anterior. Nós já vimos em 4:10 que o donativo era uma demonstração do cuidado renovado dos filipenses. Agora temos mais detalhes sobre esse cuidado, essa relação que existia no passado. Era uma relação de cuidado e acolhimento na hora da dor, da aflição. Mas a dor ou as dificuldades não trouxeram frustração, mas alegria. A época da relação generosa, Paulo diz que foi no início do Evangelho, quando ele partiu da Macedônia. A Macedônia era o nome da região onde se localizava a cidade de Filipos. Nesta mesma região, Paulo pregou nas cidades de Tessalônica e Bereia, deixando em cada lugar um grupo de cristãos. Está no livro de Atos, capítulo 17. Depois ele partiu da Macedônia para Acaia, ou Grécia, onde pregou nas cidades de Atenas e Corinto. Em Atos capítulo 17 e 18 você pode ler e confirmar. Aquela região foi o início do Evangelho, ou da pregação do Evangelho naquela região. A exclusividade na relação com Filipos, quando Paulo diz: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Nenhuma congregação, além de Filipos, tinha essa participação, comunhão naquele momento, ou essa relação com Paulo quando ele partiu da Macedônia. As igrejas de Tessalônica e Bereia, evidentemente, não contribuíram para o seu sustento. Eram igrejas que estavam iniciando. As palavras no tocante a dar e receber eram termos usados naquela ocasião pelos comerciantes do mundo grego, que significavam créditos e débitos, de um livro caixa ou um relatório sobre a entrada e saída do dinheiro. E Paulo traz essa aplicação. Na associação entre Paulo e os filipenses, a parte de Paulo, a entrada, era pregar o evangelho, proporcionando sustento espiritual, enquanto os filipenses contribuíam, ou seja, a saída dos seus recursos, com os seus bens, dando sustento material. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Paulo fala isso aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 9, verso 11, que ainda não haviam compreendido esse propósito. Por que unicamente os filipenses contribuíram para o irmão Paulo? Sabemos que Corinto não se associou com Paulo nisso também, porque não entenderam o direito do obreiro cristão de ser sustentado pela igreja ou na missão. Também Paulo
não queria ser pesado para eles. Em 1 Coríntios capítulo 9, de 1 a 18, e também em 2 Coríntios 11, de 7 a 11, ele vai falar sobre isso. Ao mesmo tempo, em 2 aos Coríntios 8, 2, ele mencionou a profunda pobreza das igrejas da Macedônia, talvez referindo-se naquele caso a Tessalônica e Bereia, e Corinto, que deve ter aprendido posteriormente. A consideração de Paulo nesse momento em relação a Filipos é que os filipenses eles não esperavam a partida do apóstolo Paulo depois de ter pregado o evangelho para eles na região da Macedônia. Mas uma vez que isso aconteceu, eles mandaram ajuda financeira. Não apenas sem se preocupar com quem estava ajudando ou deixando de ajudar, porque até para Tessalônica, uma cidade da Macedônia, eles mandaram contribuição 2 vezes para aliviar-lhes as necessidades. Então aqui nós temos talvez a razão do porquê Tessalônica não se associou no primeiro momento. E está tudo bem. O importante aqui é a atitude de Filipos, que vai servir de modelo e exemplo para as outras congregações. Filipos foi a primeira cidade da Europa a ouvir o Evangelho, como já disse, e já despertou o desejo de contribuir para a obra de Deus. A relação financeira foi estabelecida. Portanto, logo na ocasião da partida do apóstolo para Tessalônica, essa relação continuou. Paulo lembrava-se da antiga associação e ficou feliz pela renovação dessa consideração. O corpo de Cristo é unido pelo amor, consideração e cuidado que os membros têm uns pelos outros. O apóstolo João exortou os irmãos, dizendo: filhinhos, não amem de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. Dizem que os cristãos do primeiro século impressionaram profundamente até os romanos pelo amor que demonstravam uns aos outros. Os romanos chegaram a reconhecer em certos momentos: vede como amam uns aos outros. E isso tem uma razão. Eles seguiam a orientação de Jesus através dos apóstolos, que disse: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. A forma prática do amor nesse momento era a contribuição para a obra de Deus, cuidando do irmão Paulo na prisão. Por isso, a sua alegria se expandiu. E se nós seguirmos esse exemplo, a nossa alegria pode se expandir também. Que Deus te abençoe e te guarde. Dai graças com o coração, dai graças ao nosso Santo Deus, dai graças porque nos deu o seu Filho.